Um ano da maior chuva já registrada na história do Brasil. Um ano de uma tragédia marcada por deslizamentos de terra, perdas de casas e 64 mortes na cidade de São Sebastião, no litoral paulista. Um ano de iniciativas para reconstruir a estrutura da cidade e a vida da população em meio a dificuldades materiais e ao trauma. Um ano de mais um evento que nos alerta para os extremos do clima, agravados pela falta de preparo das cidades brasileiras. Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti e estou aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, dia em que se completa um ano do maior registro de chuva da história do Brasil. Um temporal de magnitude inédita atingiu o litoral norte paulista na madrugada desse mesmo dia, no ano de 2023, e provocou deslizamentos, desmoronamentos e 64 mortes na cidade de São Sebastião, que se preparava para o feriado de Carnaval. A região onde a cidade está localizada recebeu naquele dia 683 milímetros de chuva em 24 horas, segundo dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Cada milímetro de chuva registrado equivale a 1 litro d'água sobre uma área de 1 metro quadrado. Temporais previstos para 2 meses caíram num só dia. A paisagem ainda tem cicatrizes físicas um ano depois da tragédia. Imagens de satélite de São Sebastião mostram marcas de deslizamentos e a recuperação apenas parcial da vegetação nas áreas mais afetadas pelos temporais de 2023, como a Vila Saí, área onde mora uma população de renda baixa e onde ocorreram todas as mortes da cidade. A recuperação do terreno é gradual e vai levar anos, segundo o jornal Estado de São Paulo. Do lado social, as feridas ainda estão abertas. Moradores da Vila Saí relatam que um ano depois da tragédia, parte das pessoas conseguiu retomar suas atividades, mas muitos ainda têm problemas de moradia e emprego. Para vários desses sobreviventes, uma das dificuldades de se recuperar do desastre é superar o trauma deixado pelas chuvas, como contou uma moradora para a TV Vanguarda, afiliada da TV Globo. Tem traumas, tem desespero, né? Que o nosso psicológico nunca mais vai ser o mesmo. Eu mesma, eu tenho ansiedade com traços depressivos, eu tinha parado a medicação, eu tive que voltar. Porque quando eu ouço o barulho da chuva, eu já fico muito apavorada. Para se somar a isso, a região segue sob risco de deslizamento. Segundo uma avaliação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, as obras feitas na Vila Saí nos últimos meses não são suficientes para eliminar o risco de novas ocorrências. Apesar de as chuvas de 2023 terem sido um ponto fora da curva, elas podem se repetir e provocar mais uma catástrofe para quem ainda vive na região. Em 2023, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo pediu à Justiça a remoção dos moradores de áreas de risco da Vila Saí. Pediu também a demolição de pelo menos 893 imóveis. A gestão do governador Tarcísio de Freitas, porém, voltou atrás e optou pela retirada da ação judicial. Isso ocorreu agora, no início de 2024. A gestão atendeu a um pedido de moradores que não querem deixar a região. Para eles, é possível construir uma solução que previna riscos sem deslocar quem vive ali há décadas, como disse um representante da comunidade para o programa Fantástico da TV Globo. A gente não saiu porque aqui a gente construiu nossa família aqui nós temos uma vida aqui, né? E a gente sabe que com tudo isso que está sendo feito, essas drenagens, contenções, barreiras, entendeu? E isso nos dá uma segurança, entendeu? A Prefeitura de São Sebastião diz que já investiu 123 milhões de reais em obras para conter os riscos de novos temporais. O governo do estado de São Paulo diz que desembolsou mais de 1 bilhão em construções de moradia, linhas de crédito, obras de infraestrutura e prevenção e outras ações. Depois de atrasos, as primeiras moradias populares na Vila Saí foram entregues no começo desse mês e as restantes passaram às mãos dos desabrigados nesta segunda-feira. A tragédia de São Sebastião foi marcante não só pelos impactos que causou para os moradores, mas pelo contexto em que ela aconteceu. 2 fenômenos diferentes contribuíram para que o desastre fosse tão grande. São eles os problemas de prevenção de riscos em São Sebastião, comuns em todo o Brasil, e os chamados eventos climáticos extremos,
que estão cada vez mais frequentes por causa da mudança climática. Desastres associados a chuvas acontecem há décadas no Brasil, principalmente no verão. Problemas crônicos de planejamento urbano, habitação, saneamento e infraestrutura das cidades brasileiras agravam os danos que temporais podem causar. Essa situação se reflete no litoral paulista, marcado pela ocupação de áreas de risco e pela própria geografia da Serra do Mar, que é vulnerável a grandes tempestades. Esse quadro se somou à falta de aviso à população sobre a chuva. Dias antes da tragédia, o CEMADEM havia comunicado o Estado de São Paulo e as prefeituras do litoral paulista sobre as chances de um desastre, mas a Defesa Civil Estadual repassou o alerta via mensagem de texto, sem mencionar o risco mais grave de deslizamento, enquanto a Prefeitura de São Sebastião não emitiu nenhum comunicado antes das chuvas. Cobrados, o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, e o governador Tarcísio de Freitas disseram na época que os meios usados para informar a população sobre as chuvas eram ineficazes. Os dois fizeram propostas de instalar sistemas de alertas com sirenes em áreas de risco para se comunicar com mais facilidade, o que foi feito um ano depois. Já a prefeitura, chefiada por Felipe Augusto, não informou porque não havia emitido alertas antes das chuvas. Tudo isso se agrava no contexto da mudança climática, como a gente disse. Segundo relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, eventos climáticos extremos, como chuvas secas ou incêndios florestais, têm aumentado em frequência e intensidade por causa do aquecimento global, com impactos visíveis em vários países. Entre os eventos previstos para o Brasil estão justamente chuvas mais intensas no litoral, com a projeção de que a população afetada por enchentes e deslizamentos dobre ou triplique até o fim do século XXI. Para contornar esses riscos, pesquisadores e ambientalistas dizem que, além de cortar as emissões dos gases que causam mudança climática, os países precisam criar planos de adaptação a desastres. Mas esse tipo de trabalho é incipiente no Brasil. Políticas de prevenção de desastres recebem pouco investimento dos governos e, quando existem, não saem ou demoram muito para sair do papel. A tragédia de São Sebastião não foi a única que atingiu o Brasil nos anos recentes. Antes dela, temporais fortes provocaram desastres na cidade de Petrópolis e nos estados da Bahia, de Pernambuco e de Minas Gerais. Depois, vieram tempestades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Um dos eventos mais recentes ocorreu no início deste ano, na região metropolitana do Rio de Janeiro, deixando 12 mortos. Tragédias como essa não são novas no Brasil, como a gente já comentou. Mas esses eventos têm pressionado cada vez mais as cidades no contexto da mudança climática. Meses antes das eleições municipais de 2024, que acontecem no mês de outubro, casos como o do Rio podem pôr o tema na agenda das candidaturas. As eleições municipais no Brasil costumam tratar de questões locais, como saúde, educação e zeladoria. Temas considerados até erroneamente como ideológicos, como a mudança climática, geralmente têm pouco destaque nesses debates. Mas a ocorrência de grandes eventos de repercussão pode ter levado o tema para mais perto da vida da população, que tem vivido os efeitos das chuvas e de outros eventos fortes, segundo 2 cientistas políticas e um arquiteto que conversaram com o Nexo em janeiro. Uma pesquisa do Instituto IPEC, divulgada em dezembro de 2023 com o Instituto Polis, que é uma organização que pensa a vida nas cidades brasileiras, mostrou que no último ano, 98% dos brasileiros se diziam preocupados com a ocorrência de eventos climáticos extremos. Para o diretor executivo do Instituto Polis, Henrique Frota, não dá para dizer que os eleitores vão escolher candidatos a partir desse tema. Mas, segundo ele, a gente está percebendo que o assunto já faz parte da realidade das pessoas e é uma mudança de tendência da opinião pública. Essa perspectiva de debate sobre o clima nas eleições não significa que a discussão vai ser qualificada. Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse ao Nexo que há a possibilidade de o tema aparecer na plataforma dos candidatos, de vários deles, mesmo daqueles que costumam ser negacionistas da mudança climática. Esses grupos podem até reconhecer os problemas de calor e das enchentes nas cidades, mas costumam afastá-los de uma discussão mais ampla. Mesmo entre os candidatos que defendem o combate à mudança climática, pode haver problemas. Graziela Souza, cientista política e integrante da organização Clima de Eleição, disse em janeiro que é crucial que o tema seja debatido de forma assertiva. Para ela, por muitos anos, a pauta climática foi disseminada com termos difíceis e questões que remetiam ao futuro, e hoje ela tem que ser abordada de forma mais acessível para que as pessoas consigam estabelecer a conexão entre o problema e as causas dele. Olha, em São Sebastião, ainda não dá para dizer se essa questão vai ter apelo eleitoral.
Até porque, para marcar o primeiro ano da tragédia que deixou 64 mortos, o prefeito Felipe Augusto programou 2 shows sertanejos para amanhã desta segunda-feira. Para o governo municipal, a intenção do evento é celebrar a vida, a reconstrução de São Sebastião e a entrega de 518 casas próprias para os desabrigados. Só que esse tipo de comemoração não pegou muito bem. Gerou muitas críticas nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou no domingo a atual operação militar de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A declaração deu início a uma crise diplomática entre o governo brasileiro e o do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto. Marcelo, em qual contexto o Lula deu essa declaração? Lula estava em uma viagem à África que iniciou na quinta-feira e terminou no domingo. Ele foi ao Egito, um país de maioria muçulmana, e estava na Etiópia, que também tem uma grande população muçulmana. Ele participou da 37ª Cúpula da União Africana. Vale destacar que no sábado ele se reuniu com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Shitaye. Pois bem, no domingo, Lula associou as ações de Israel contra a Palestina às de Adolf Hitler contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Lula disse que o que estava acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existia em nenhum outro momento histórico, e completou que existiu sim, quando Hitler resolveu matar os judeus. Ele disse isso ao responder questionamentos sobre a decisão de alguns países de suspender doações à Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que, aliás, nós explicamos essa história aqui no Nexo também. Um detalhe é que Lula terminou a fala dizendo que faltava uma temperância, o que cá para nós soa até irônico com a falta de comedimento na declaração dele. E como foi a reação à declaração? Podemos dizer que foi uma resposta rápida e bastante dura. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ainda no domingo que convocaria o embaixador brasileiro em Tel Aviv, o Frederico Meyer, para dar uma reprimenda. Aliás, a conversa ocorreu na segunda-feira e Israel Katz, que é o chanceler israelense, cobrou uma retratação do governo brasileiro. E o governo israelense declarou Lula uma persona não grata. Mas a reação não se limitou apenas ao governo israelense. Entidades judaicas no Brasil criticaram Lula e a oposição está colhendo assinaturas para protocolar um pedido de impeachment. Enfim, a declaração gerou uma crise diplomática e mobilizou a oposição. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Da tragédia de São Sebastião, um ano depois, a crise diplomática entre Brasil e Israel, uma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Mariana Vick, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!